sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast, esse podcast em que a gente traz os bastidores das empresas que estão liderando no trabalho remoto no Brasil e no mundo. Então, se você conhece alguém que pode precisar de apoio nisso, se você tem dúvidas de como atuar no modelo flexível, você está no lugar certo. E o meu convidado de hoje é o Anderson Nilson, diretor de Gente e Gestão na área de Tech da Stone. Muito bem-vindo, Anderson. Muito bem, obrigado pelo convite aqui para a gente estar falando aí, né, sobre vários temas ligados a gente, gestão em tecnologia e temática da atuação remota, que nesse meio acho que é bastante presente há bastante tempo, né? Talvez até já de antes da pandemia, quando as coisas se alavancaram. Então, vai ser um prazer aqui trocar um pouquinho com o pessoal. E você é engenheiro, se formou em engenharia, programador, mas logo no início da sua carreira te chamaram para trabalhar com pessoas. Conta um pouco dessa história. O RH já corria nas suas veias? Acho que é uma construção, né? Eu comecei de fato a desenvolver software, a programar muito cedo. Tive o privilégio disso, né? De em casa, de algum modo, tinha um ambiente para isso e estava lá codando. Comecei a empreender também muito cedo, então eu vim cursar engenharia de controle e automação aqui na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu falo desse momento. E logo de início eu me encontrei com outros colegas e a gente teve a brilhante ideia na época de começar o nosso primeiro empreendimento. Tinha ali 22, 23 anos. E estava desenvolvendo aplicativos para acessar o que eram as redes sociais na época. Vou me entregar aqui em termos de idade, mas então a gente desenvolvia aplicativos em celulares antes do, da vinda, né, do iPhone, do Android. Então, nos celulares ainda com flip, com tecladinho, uma tela muito pequena, as primeiras câmeras. E a gente estava buscando fazer aplicativos para as pessoas acessarem ali, né, as redes sociais, trocarem mensagens, ver fotos, enviar fotos. O Fotolog era uma espécie de Instagram na época, mas funcionava só, né, na tela grande dos computadores. E aí acho que já começa um primeiro aprendizado que acaba depois me levando para o RH, porque nessa época a gente está ainda nos primórdios da internet. Eu estou falando de 2003, 2004, e contratar profissionais que soubessem desenvolver aplicativos para celular, sim, era praticamente impossível, ninguém sabia. Então eu tinha que contratar alguém com talento, com capacidade de aprender, né, e que a gente pudesse formar essas pessoas, desenvolver. E eu também tinha pouco recurso. Então, assim, nessa empresa a gente tinha que contratar estagiários. Os meus colegas sócios também, né, estavam ainda na graduação. Então a gente estudava, trabalhava e empreendia ao mesmo tempo. E o desafio era conseguir trazer gente talentosa, com capacidade de aprender, com vontade de aprender, com vontade de trabalhar em grupo, né, e que quisesse também desvendar algo completamente novo. Então tinha que também ser um pouco empreendedor, ter um pouco dessa coragem que a gente precisa no empreendedorismo, porque era algo realmente que
pouca gente tinha feito e poucos estavam fazendo. Então aí já vem um pouco, né, nesse momento de pô, como que eu consigo atrair pessoas excelentes, brilhantes, mas sem necessariamente eu ter o peso, né, de uma marca forte, sem ter os recursos para isso. Tinha o aprendizado de atrair, de recrutar, selecionar, mas também de engajar, de desenvolver, né, de criar um clima e um ambiente de trabalho onde as pessoas realmente quisessem estar ali e estar performando, né, enquanto indivíduos, enquanto time, do melhor modo, assim. Eu era a pessoa de produto, de engenharia, de tecnologia de fato, mas como a empresa girava em torno disso, o maior volume de pessoas eram pessoas de tecnologia, então eu acabava sendo, de algum modo, também o RH, né? Quando tá empreendendo no início, tu cobra escanteio, corre, cabeceia e volta para segurar o gol também. Era um pouco dessa pegada que a gente tinha aí no início. E aí, enfim, conclui curso, a empresa avança, a gente vende metade dela, mas, ao mesmo tempo, a gente iniciou muito cedo num negócio que estava talvez à frente do tempo e decidimos descontinuar. E aí eu tive uma segunda empresa, aí já no meio mais de software corporativo, junto a TOTUS, na época ali entre 2008 e 2010. E nesse meio, um grupo de colegas também, da época de engenharia, iniciam uma empresa de machine learning, né, de inteligência artificial, em 2010, para atender o varejo no Brasil. E também era algo muito novo, algo muito desafiador em termos de trazer pessoas, as pessoas que a gente conhecia na época que sabiam atuar com inteligência artificial, a maioria eram pessoas que estavam fazendo mestrado ou doutorado na área, pouca gente, inclusive, no Brasil, muita gente fora, e a gente estava com uma oportunidade legal, assim, no mercado brasileiro de realmente avançar com a solução que eles estavam criando e transformar um negócio maior. E aí, esses dois colegas me chamaram para que eu me juntasse à empresa, e mas já falando assim, ó, não é para ser o diretor de tecnologia e sim para ser o diretor de RH. E eu falei assim, cara, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou o típico nerd, engenheiro, eu trabalho aqui com as pessoas porque, enfim, eu tenho necessidade de empreender e de montar um time. Eu não acho que dá para construir o que a gente quer construir sem ter mais gente. Mas não é onde eu escolhi estar, não é a carreira que eu estou buscando, né? Eu gosto mesmo de estar programando, desenvolvendo tecnologia. E aí eles falam, não, mas tu nasceu para isso, é isso que tem que fazer. E eu questionei, da onde, né? Eles falaram, não, porque a gente está acompanhando várias outras empresas aqui, né, em Santa Catarina, entre Florianópolis, Joinville, Blumenau. E quando a gente observa elementos que a gente gosta nessas empresas, o que elas têm em comum, de algum modo, é que tu passou por ali, de algum modo, influenciou alguém, formou o time, construiu ali a cultura, e a gente quer que tu venha fazer isso aqui conosco. Tu vai ter um quadro branco para desenhar o que você quiser em termos de gestão de pessoas. Isso mexeu muito comigo, e eu lembro assim que naqueles anos seguintes, quando as pessoas me perguntavam, né, por que eu tinha aceito, em parte é porque eu vi que eu tinha a oportunidade de criar para outras pessoas o ambiente de trabalho e a cultura que eu gostaria de ter numa posição de desenvolvedor, né? Numa posição de alguém que está ali criando tecnologia. Era aquele tipo de ambiente, de perfil de pessoas, né, de possibilidades de construção que eu gostaria de ter e eu estava podendo oferecer isso, então, para mais pessoas. Essa empresa foi considerada aqui em Santa Catarina pelo Instituto Great Place to Work como a melhor empresa, né, o primeiro lugar, a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, logo no meu segundo ano ali à frente, ainda era uma empresa pequena, com 50 pessoas. A gente cresceu, continuou sendo muito reconhecido por vários elementos relacionados à cultura, trabalho, inclusive trabalho já na época distribuído, muita gente de outros países vindo trabalhar conosco aqui. E em 2015 nós vendemos essa empresa para a Lynx. Foi uma das primeiras operações maiores aqui desse universo de startups de tecnologia aqui em Santa Catarina.
e foi um aprendizado. Depois eu fui convidado para ingressar como diretor de RH na RD Station, e aí já era uma empresa com 200 pessoas. E o curioso aqui é que a RD Station ela foi fundada pelos meus primeiros estagiários lá atrás, na minha primeira empresa, aqueles que eu tive que contratar quando ainda não tinha assim, quase nem muito como pagar e muito o que oferecer, mas acho que eles tiveram realmente uma experiência gratificante em termos de ambiente de trabalho, de clima, de desenvolvimento, de acreditar nos talentos e viram nisso, né? Eles com o Eric também, que tinha sido meu ex-sócio nessa empresa, viram ali em mim uma pessoa para fazer isso agora numa escala maior. A gente, enfim, também teve bastante sucesso, essa empresa também, né, a RD foi, né, a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina durante muitos anos, melhor empresa para mulheres trabalhar no Brasil inteiro, melhor empresa para pessoas pretas trabalhar no Brasil inteiro, 2022, e vários outros reconhecimentos. A gente vendeu para TOTUS em 2021, se não me engano, né? E aí, depois dessa venda, eu recebi o convite para me juntar à Estônia, né? Especificamente na área de tecnologia, para ser a pessoa responsável por gente e gestão de tecnologia. Na Estônia são 2.000 pessoas só atuando em tecnologia, né? Uma empresa com mais de 10.000 pessoas. Então, para mim, também era um desafio de escala, né? De poder fazer aquilo que eu fiz numa primeira empresa de 10 pessoas, depois uma de 100, depois uma de 1.000, tá fazendo isso numa empresa com mais de 10.000 pessoas, criando, né, esse tipo de ambiente específico para pessoas de produto, engenharia, design, pessoal de dados também, agora com inteligência artificial generativa, de AI. Então, é um negócio que eu venho aprendendo, gosto muito de fazer isso, gosto muito de tecnologia e gosto de estar com esse perfil de gente, né, que gosta de tecnologia. Então, estar nessa posição, de algum modo, é uma alavanca, assim, uma realização para poder continuar nesse lugar. Se você está aprendendo e se inspirando muito com o conteúdo deste episódio do RemotaCast sobre trabalho remoto, especialmente aqui liderança no remoto, aponte a câmera para esse QR Code ou clique no link na descrição dos episódios e baixe o nosso e-book com os insights da primeira temporada do RemotaCast, onde eu entrevistei 21 convidados no Brasil e no mundo e tivemos lideranças incríveis com outras mensagens, exemplos, boas práticas. Então aponte a câmera aqui para o QR Code ou clique no link na descrição dos episódios e baixe agora o e-book da primeira temporada do RemotaCast. Que legal. E vocês hoje estão em qual modelo de trabalho na Stone? Como é que funciona a questão do remoto, do híbrido, do presencial? Não, nós aqui em tecnologia na Stone, a gente tem trabalhado de fato no modelo remoto distribuído. As pessoas estão, né, espalhadas no Brasil inteiro, eventualmente tem até pessoas fora, e a gente se encontra de tempos em tempos. É importante esse encontro presencial, a gente poder se ver, né? Mas acho que com uma intenção, com uma clareza do porquê que a gente vai ter esses momentos juntos, né? Fisicamente. E é bem diferente, talvez, do que modelos que sejam modelos híbridos, onde a gente tem pessoas trabalhando 3 vezes por semana no escritório, aí podendo ter lá 1, 2 dias remoto. Existe, de fato, acho que uma liberdade para os times, né, percebendo o momento que eles estão, percebendo a necessidade do contexto, trabalhar de diversas formas, né? Ou mais no presencial, ou mais no híbrido, ou mais no remoto. A gente tem experimentado isso aqui também, de acordo com demandas específicas de alguns projetos, de algumas áreas, mas a grande maioria em tecnologia na Estônia é de fato remoto e distribuído já há bastante tempo, né? Então, isso é um diferencial grande, assim, quando a gente fala tanto de atração, recrutamento e seleção, quanto também para fins de manter as pessoas, porque elas conseguem ter mais liberdade, né, de gestão de tempo e até de onde elas vão poder estar morando. Então, acho que tem aspectos muito, muito positivos, mas eventualmente tem um time ou outro que acaba querendo experimentar modelos mais presenciais ou mais híbridos, a depender de um projeto ou
de uma situação contextual específica. E você comentou sobre os encontros presenciais, que tem mais propósito, as pessoas entendem por que estão se encontrando. Você pode nos dar alguns exemplos desses encontros? Perfeito. Assim, tem momentos que são muito específicos onde as pessoas preferem se encontrar. Então, por exemplo, num início de um ciclo qualquer, né? Início de ano, ou início de um semestre, ou às vezes início de um projeto. As pessoas estarem juntas para conhecerem umas às outras, para definir ali um ponto de partida, para combinar, inclusive, a forma de trabalho, né? Elas se alinharem entre si sobre qual é a direção e quais são os desafios. É algo que presencialmente a gente tem feito e tem sido muito bom. Outro momento são os momentos, eventualmente, de crise, né? Assim, acho que é compreensível que em qualquer iniciativa, qualquer projeto, a gente possa ter momentos de crise, onde a gente precisa ter mais foco, ter as pessoas juntas ali, sentindo a energia uma das outras, se estimulando, e às vezes são momentos onde eu preciso até ter um pouco mais de carga e de foco, né, no trabalho, e aí o presencial também pode ser usado com essa intenção, não necessariamente para um time inteiro, mas às vezes para um núcleo, que é o núcleo que está ali reunido, o time está junto, consegue distribuir para o restante do time que está remoto ali o que está sendo discutido ali no presencial, né? E também acho que existem momentos de fortalecimento de cultura, de engajamento, de vínculo, né, que também é importante. Então a gente tem situações onde a gente percebe no decorrer do tempo que duas áreas diferentes não estão conseguindo entrosar, né? Tem uma dificuldade ali. Então é o momento de, pô, vamos por conta disso, de forma muito intencional, se encontrar 2, 3 dias para ter uma conversa frente a frente, olho no olho, facilitada por alguém e refazer os combinados de como que a gente vai atuar depois de forma remota distribuída. Então, são, inclusive, todos esses que eu citei aqui, são momentos, assim, bastante curtos, né, onde a gente junta as pessoas para estarem presencialmente, mas eles acontecem. E existe alguma governança para o modelo ou para essas decisões? Então, vocês, dentro da área de tecnologia, têm autonomia para tomarem essas decisões? Ou vocês seguem uma política ou pré-requisitos? Assim, a política e o pré-requisito, acho que sempre é fazer as coisas de forma responsável, né, intencional, sabendo, né, que todo esse movimento, né, ele tem consequências, né, porque as pessoas têm que se deslocar, as pessoas vão deixar as suas famílias, elas, quando estão ali no trabalho presencial, elas vão ter outro ritmo em relação a muita coisa que acontece no dia a dia, então elas ficam ali focadas 2, 3 dias e o mundo continua acontecendo no entorno. Então acho que é bastante livre, digamos assim. Acho que as possibilidades são bastante abertas para as pessoas decidirem com autonomia, com responsabilidade. E aí sempre existe uma restrição, que é a restrição orçamentária, né? Acho que a gente sempre toma cuidado para fazer um uso também racional do recurso financeiro, porque trazer as pessoas para estarem juntas no espaço. Subsidiam viagens. Vocês Tempo. subsidiam viagens. Exato, sim, sim. A gente subsidia as viagens, tá? Então, esse é um motivo. A gente tem controle, né? Existe um orçamento de viagens, né, da companhia, existe um orçamento distribuído pelas áreas, pelos times, e a gente faz um acompanhamento, né, no mês a mês sobre como está esse executado em relação ao orçado. A ideia não é usar o recurso financeiro para viajar e para estar presencial, mas à medida que a gente verifica que existe necessidade, fazer um uso intencional e, eventualmente, precisa, inclusive, chamar mais gente e trazer mais recursos de outras áreas que não estão viajando. Então, uma coisa que eu olho muito, isso vale para recursos de viagem, para desenvolvimento de pessoas, né? As políticas são importantes, é legal ter regras, é bom para as pessoas ficarem mais seguras, mas eu acho que a gente precisa sempre colocar
a intenção e a responsabilidade acima de qualquer regra, qualquer política, e se precisar recombinar alguma coisa e passar um recurso de um lado para outro, é fazer isso de forma transparente, né, dando a justificativa justa, adequada, e as pessoas entendem, né? Acho que quando a gente é transparente e fala isso, as pessoas entendem, pode um ou outro ali ficar mais chateado, mas acho que faz parte do nosso exercício enquanto liderança, enquanto gestão de pessoas, saber que a gente tem tanta diversidade e tem que lidar com essa diversidade porque é importante, mas isso faz com que a gente não vá conseguir agradar todas as pessoas o tempo inteiro, né? Acho que faz parte aí da atuação nossa enquanto líderes. Não, e foi ótimo você mencionar a questão da liderança. A gente, quando fez nosso alinhamento, a gente conversou bastante sobre isso, né? Da importância do papel dos líderes e num contexto onde vocês prezam mais pelo bom senso na tomada de decisão do que por uma política talvez muito restritiva, o papel do líder é fundamental. E eu gostaria de te ouvir. Como é que vocês desenvolvem essas lideranças para que representem a Estônia perante as suas equipes remotas, para que tenham sabedoria na hora de agendar esses encontros e não cair nem no erro de deixar as pessoas abandonadas remotamente, porque infelizmente há empresas de tecnologia que fazem isso, e também, por outro lado, não usarem demais deste recurso, não irem mais do que necessário para o escritório, porque eu sempre digo, o risco da disponibilidade do presencial é a gente criar uma dependência de estar presencial para o trabalho avançar. Como é que vocês trabalham junto às lideranças para que a liderança consiga exercer bem esse papel, tanto no remoto quanto nas eventuais idas necessárias? Perfeito. Isso que eu vou colocar aqui sobre esse tema não é uma exclusividade do modelo da Stone, é algo que eu já vivenciava nas outras empresas onde eu pude tocar desenvolvimento de liderança, de cultura, mas eu acho que aqui, claro, a gente vai também acumulando experiência, aqui tem funcionado já de forma mais madura, que a gente precisa ter ritos de liderança e de gestão que são muito básicos, muito bem executados, né? Então, eu como liderança, eu preciso sempre alinhar com as pessoas o que é esperado, o que é o combinado, eu preciso acompanhar, né, aquilo que eu alinhei, e isso eu vou fazer, por exemplo, através de one-on-ones, seja conversas, né, tete a tete, né, frente a frente, de meia hora, 50 minutos, mas isso semanais ou quinzenais ou pelo menos mensais. Aí eu faço check-ins, que são verificações um pouquinho mais profundas, com um pouco mais de formalismo, trimestralmente. Isso é o que a gente aplica aqui, o que eu aplicava na empresa anterior também. E aí eu tenho, né, esse acompanhamento. Quando eu faço esse acompanhamento, eu faço, de algum modo, alguma avaliação, né, de como é que a pessoa está avançando, performando. Eu avalio como é que ela está também em termos de carga de trabalho, em termos de bem-estar. Quando eu estou falando de avaliação, não estou falando de prova e nem não estou falando somente de avaliação de desempenho, né? Eu acompanho, eu avalio, né, o contexto, é o avaliar numa forma mais ampla. E se eu avaliei, eu preciso depois atuar sobre aquilo que eu avaliei, né? Então, eu digo que são 4 As, né? O alinhar, o acompanhar, o avaliar e o atuar. E aí eu vou atuar e eu vou fazer o ajuste necessário a partir dessa atuação. Esse ciclo, que ele é muito básico, né, e ele é muito comum, às vezes a gente negligencia executar ele, ou às vezes executa com pouca qualidade, e ele tem impactos grandes, né, nesse ambiente remoto e distribuído, justamente para que a pessoa não se sinta sozinho, né, não se sinta sozinha, não se sinta solta demais, não. Ela precisa entender para onde a gente está indo, o que é esperado dela, né? E depois, de forma recorrente, ter uma devolutiva se aquele mesmo é o caminho e se não ter algum suporte também para correção de rota. Eu acho que isso
gera muito essa conexão entre as pessoas na ponta e o todo, né, como um dos rituais. E outros rituais, né, também comuns, são rituais de, né, um planejamento mensal, né, uma reunião de resultados mensal, uma conversa no fim da semana ou início da semana. Tem times que fazem em momentos diferentes, mas para direcionar o que é prioridade para a semana seguinte, o que foi sucesso ou desafio na semana corrente, né? E essa é uma reunião mais de time, de batida, de distribuição de responsabilidades, para além dessa conversa de one-on-one. E trimestralmente, dependendo do time, ou semestralmente, revisitar, de fato, o planejamento maior, né, que em geral a gente faz anualmente, mas revisitar isso e fazer correções maiores, renegociar ali, eventualmente, metas, né, porque tem muito aprendizado no meio do caminho, então tem que recombinar isso. Eu acho que são ritos, né, de ciclo, de rotina, de disciplina, que ajudam muito as pessoas a terem mais segurança, se sentirem parte de um todo, né, e estarem de fato engajadas ali com aquilo que estão fazendo. Assim, no final, eu sempre acreditei que as pessoas trabalham porque elas, né, gostam de estar ali, se, obviamente, no ambiente certo e com as lideranças adequadas, mas elas querem sentir que estão gerando impacto, elas querem sentir que fazem a diferença, elas querem sentir que a sua capacidade, né, cognitiva, o seu tempo, a sua energia está ali em prol de alguma coisa e sentir que estão contribuindo para o todo e poder vivenciar também os resultados disso de diversas formas, poder celebrar isso. Acho que isso gera essa conexão e faz com que as pessoas estejam realmente bem, independente de estarem presencial ou de forma remota. São quase princípios básicos de liderança, mas parece que a gente está falando de algo extremamente inovador aqui, porque muitas empresas não colocam em prática. Foi como você trouxe, em qualquer modelo. No presencial, eu acho que. Acho não, eu vivi isso muitos anos, né? No presencial, você até pode ser um líder ruim, ou uma líder ruim, mas no remoto, como você colocou muito bem, não dá. Você tem que se fazer presente, tem que acompanhar o profissional, tem que estar ao lado, entender as expectativas. E no fim do dia é isso que cria o tal do pertencimento que as empresas buscam tanto, né? Engajamento, pertencimento. Perfeito. Tem um desafio, acho que nisso tudo que a gente está conversando aqui, que para mim também é bastante claro há muito tempo, que é praticamente todas as disciplinas de liderança, elas vão falhar na nossa inabilidade de conseguir ter conversas desafiadoras, conversas verdadeiras, conversas difíceis. A dificuldade está menos no cognitivo, em saber o que precisa ser feito. Acho que todo mundo, Perfeito. né, lê muito livro, lê artigo, sabe, participa de cursos. Faz MBA. Exato. A dificuldade está em algum lugar entre o pescoço e o umbigo, né? Assim, é uma coisa muito mais aqui no estômago, no coração, do que na cabeça. É muito difícil dizer para as pessoas, às vezes, onde elas não estão indo bem, onde elas estão falhando, que elas cometeram, às vezes, uma falha que é uma falha grave, né? Que elas, de algum modo, estão indo numa direção que não vai gerar valor. E para muita gente é difícil também reconhecer, celebrar e elogiar, porque às vezes a gente vem de uma cultura onde se acredita que se eu elogiar, as pessoas vão ficar num estado de muito conforto. Então, assim, tem muita. A gente parte de lugares que são muito desafiadores do ponto de vista psicológico para poder fazer uma gestão efetiva. E talvez esse seja um desafio, mas também uma oportunidade, né, no remoto. Né? O desafio é porque às vezes a leitura corporal, né, ela é um pouco mais desafiadora, não tem como negar isso, mas ao mesmo tempo acho que a oportunidade é que eu consigo, né, me preparar para uma conversa, né, eu trabalho mais com agenda, com pauta, dificilmente eu vou ser pego tão de surpresa assim, né, então eu consigo hoje em dia, com recursos aí, como a gente tem de inteligência artificial, fazer o registro, né, do que está sendo falado ali, depois olhar o que eu disse,
acertar, enviar um resumo adequado para as pessoas. Então, acho que tem N elementos interessantes do remoto distribuído, assim como tem do presencial, mas acho que a grande questão é a gente ter conversas francas, conversas diretas com as pessoas, e isso a gente tem que estar se capacitando o tempo inteiro, se desafiando. Perfeito. E você fala muito de segurança psicológica também. Acho que a segurança psicológica é exatamente esse, tanto para a liderança estar em um ambiente em que possa ser vulnerável e se expor, porque esse exemplo ótimo que você deu em algum lugar aqui, né, que é realmente o elemento emocional que é a inteligência emocional que nós não fomos estimulados a desenvolver na nossa infância, na nossa juventude, nem na nossa faculdade, pelo menos falo por mim também, vou fazer 45 agora, e foi um interesse que eu sempre tive pessoal e como líder também, mas a gente não aprende a ser vulnerável, a lidar com essas emoções. Então, eu achei muito interessante você trazer esse ponto. E a liderança, ela precisa de uma certa segurança psicológica para poder exercer este lugar de dizer o que precisa ser dito e enfrentar conversas difíceis, e as equipes também, porque também não pode ser uma via única. Como é que Sim, vocês fazem para estimular essa segurança psicológica e outros valores até que você defende bastante? ok. É, na Stone, especificamente, um dos valores da companhia, ele diz exatamente sobre isso, né? Ele diz sobre falar as coisas de forma aberta, direta, sem rodeios, né? Ainda que de forma respeitosa. Então, acho que ter um elemento assim, no conjunto de 6 valores, tem um deles que fale sobre isso, acho que ajuda, né? Faz bastante diferença. Então, a gente tem um ambiente onde as pessoas costumam falar, mas ainda assim, tem muito desafio, a gente se depara muitas vezes com lideranças em vários níveis, com dificuldades às vezes, né? Não tendo dito aquilo que precisava ser dito, né? Da forma correta, no momento correto. E aí é uma constante, né? Tá capacitando as pessoas para falarem sobre isso. E uma das formas de capacitar é a gente buscando os exemplos, né? Então, evidenciando de alguma forma práticas reais que estão não só nos livros ou no TED, né, mas que estão aqui do nosso lado. Né? Quando você vê que um par seu tem aquele tipo de comportamento e ele pode ser o teu coach, isso é muito mais poderoso do que alguém que está fora ou até mesmo do que uma liderança acima. E os líderes também, de algum modo, mostrando, né, que eles também precisam de ajuda. Né? Um líder que abre para o time, né, que tem uma hora por semana lá na psicoterapia, assim, costuma ajudar muito. Assim, a gente já viu isso de forma muito efetiva, né? Quando as pessoas começam a ver que as principais figuras da companhia buscam, né, N formas de autocuidado, de colocar nelas mesmas os limites, de respeitar horários familiares. Então, por exemplo, eu faço questão de deixar na minha agenda que eu tenho dias ali que são para buscar a minha filha na escola, para almoçar com meu filho, né? E tá aberto, as pessoas olham, algumas já vieram até comentar. A minha liderança atual, ela, quando tem também alguma situação, né, de precisar fazer algo com os filhos, né, ir no médico, ela diz explicitamente, assim, ó, eu não vou estar disponível porque eu tenho uma questão aqui pessoal. Claro, a gente não precisa abrir em detalhes a vida o tempo todo, acho que não é sobre isso, e até sobre isso tem que ser cuidadoso, mas tem coisas que vale a pena, em alguns momentos, falar para as pessoas e elas entenderem que todos, né, têm essas situações no seu dia a dia, em casa, né, de desafios de agenda, de ambiente, né, e também de dificuldades, de dizer assim, pô, isso aqui eu não sei, eu vou ter que estudar, isso aqui eu preciso da ajuda de vocês. Eu acho que quando a gente tem as lideranças se abrindo para isso, começa a fomentar esse ambiente de mais segurança psicológica. E quando a gente pensa na interação com as outras áreas, ou mesmo na interação dentro da área de tecnologia, porque quando você tem uma área 100% remota, praticamente de tech, mas cujos clientes internos e mesmo externos estão em outros modelos de trabalho, como é que você conduz essa interação, esse até conflito, não é um conflito de interesses, mas
Às vezes pode até haver algum senso de injustiça por parte de quem não pode estar remoto. Vocês enfrentam isso? Isso acontece? Ou vocês lidam bem com as outras áreas? Eu citei antes, né, um dos valores aqui da Stone, ser esse valor de ser muito franco, ter uma fala direta, sabe, ir direto, de fato ao ponto. Mas desse conjunto de 6 valores tem um outro que é muito presente, muito verdadeiro e bastante reiterado, cobrado pelas principais lideranças, que é de você ter realmente o cliente como a tua razão de existir, né? E se isso vale, né, para os nossos clientes, que estão aí, os pequenos e médios empreendedores do Brasil inteiro, deveria também valer quando a gente está atuando, né, dentro de um contexto organizacional. Eu não gosto muito dessa relação cliente interna, mas em alguns momentos você pode, né, situacionalmente, estar atuando com uma outra área e aquela outra área ser a sua cliente, né? Eu gosto mais de ter sempre as áreas internas como pares e como sócios de fato, mas dependendo da situação, você tem aquilo como cliente. E acho que é importante, de novo, né, por uma questão contextual, por uma questão de escopo de função, você entender que você está atuando para entregar o valor para alguém. E aí você precisa entender qual é a dinâmica de trabalho, qual que é o ritmo daquele indivíduo para o qual você atua. E ter uma forma de se adaptar e de atuar de acordo com aquele ritmo. De novo, a gente tem que respeitar, conhecer os teus limites e entender onde é que os teus limites vão acabar se sobrepondo, né, a alguma adaptação que você tenha que fazer. Mas eu vou usar um exemplo aqui que talvez seja o mais bobo. Imagina que você tem uma empresa onde a maioria das pessoas trabalha de forma híbrida, algumas de fato full, né, remotas, mas essa empresa tem uma sede e nessa sede tem uma recepcionista, né? Sim, não é possível a recepcionista fazer um horário mais flexível, porque existe ali um horário daquela empresa, né, receber o público, receber as pessoas. Então, por função, por escopo, e entendendo que ela tem pessoas, né, que ela está ali para servir, ela vai ter que ter mais flexibilidade. Um líder, às vezes, aí vendo o desafio de liderança, né, liderança pode parecer, às vezes, muito glamuroso e muita gente quer chegar nessa posição, mas com o bônus vem uma série de ônus. E como líder, né, os meus clientes, de algum modo, pensando nessa relação de servir, de estar disponível, são os meus liderados. E muitas vezes eu tenho que estar disponível, né, para as pessoas, eventualmente em horários que têm mais flexibilidade. Assim, de algum modo, eu estou numa posição e sou, né, possivelmente remunerado também por isso, por essa disponibilidade mais ampla. Então, eu acho que há de se ter uma consciência de quem são as partes, né, que eu estou interagindo. É um cliente externo, é uma área interna que tem uma demanda específica em determinado horário. É eu saber que eu tenho uma responsabilidade por aquilo e atuar de acordo e me adaptar. E tem gente que tem mais dificuldade de perceber isso, e aí entra de novo um pouco no papel do RH e da liderança de chamar as pessoas e ampliar a consciência e dar luz. Perfeito, muito bom. E você comentou comigo que conduziu uma pesquisa interna para entender como é que são as interações no time de tech. Compartilhe um pouco o porquê, qual foi o seu problema de pesquisa, o que vocês fizeram, como e quais foram as principais descobertas. Então, falando aqui sobre pesquisas, né? Existe um método e que eu já apliquei em outros lugares e apliquei aqui novamente na Stone, onde eu consigo, principalmente em áreas de tecnologia, ter acesso ao que as pessoas estão fazendo no dia a dia, né? Todo mundo está usando os sistemas da empresa, está usando, né, a rede da empresa, as contas da empresa, e aí utilizando ferramentas como o Google Drive, Gmail, Slack, o Zoom, né, as que a gente usa de produtividade no dia a dia, eu consigo entender, sem ter acesso
ao que as pessoas estão falando e as mensagens que elas estão trocando, aos e-mails, mas eu consigo ter acesso à meta-informação e entender quais pessoas estão fazendo reuniões com quais pessoas estão editando documentos com quais pessoas estão trocando mensagens via chat ou via e-mail com quais pessoas, né? E ao analisar isso, eu consigo entender quais são padrões, né, de comunicação mais intensa, quais são padrões de comunicação que às vezes colocam alguns indivíduos ali como um gargalo, né, como uma barreira, quais são padrões de comunicação que geram mais fluidez, quais são os horários onde as pessoas trabalham mais em conjunto, quais são os horários do dia e os, né, e dias da semana onde as pessoas têm mais momentos de foco, porque tem menos trocas e estão menos com outras pessoas. Então, se eu tenho um time trabalhando na maior parte do tempo totalmente remoto, utilizando essas ferramentas, eu tenho acesso a uma riqueza de informações que eu posso utilizar para fazer experimentos e melhorar muito a qualidade de trabalho dos indivíduos, né? Eu posso perceber, por exemplo, que um determinado grupo está com um volume de trocas de mensagens muito acima do que uma média, e aí eu tenho a oportunidade de entender o que está acontecendo, e às vezes é uma questão de organizar o meio de comunicação, ou que tem um volume de reuniões muito quebrado ao longo da semana e as pessoas não estão conseguindo um tempo de foco para entregar de fato aquilo que precisam. Então, é um momento de eu conversar, né? A gente sempre faz isso com muito cuidado, sempre feito no nível de times, de áreas, e nunca no nível de indivíduo, né? Ou então de perfis, então tem várias formas de grupamento, mas é muito rico quando eu estou num trabalho remoto, usando uma série de ferramentas, poder fazer essas análises para poder ajustar parâmetros do dia a dia do trabalho, das relações, e alavancar um ambiente de trabalho ainda mais interessante para as pessoas. Que bacana, eu sou uma apaixonada por pesquisa, mestra, pesquisadora, inclusive um dos nossos produtos aqui na Remota é uma pesquisa, então eu acredito muito nessa metodologia para a gente coletar insumos e informações que melhoram o trabalho. E aí você falou sobre as interações dos sistemas, eu fiquei super curiosa. Qual que é o stack de ferramentas que vocês têm hoje, ou principais as ferramentas que vocês utilizam para comunicação, para o trabalho síncrono, trabalho assíncrono? Como é que o time tech da Stone interage em termos de tecnologia? Sim. Eu de novo, assim, tenho a felicidade de, né, essas duas últimas companhias que eu atuei, terem esse trabalho remoto distribuído nas áreas de tecnologia há bastante tempo. E os stacks tecnológicos, né, as ferramentas, elas também, infelizmente, se repetem, né? Então, a gente usa hoje primariamente a suite, né, de aplicativos do Google, né, Google Drive, Gmail, G Suite, G Calendar, o Slack como ferramenta de troca de mensagens no dia a dia, ali, de chat, criação de grupos, etc. Eventualmente, para algum tipo de reunião e conferências maiores, acaba fazendo uso de Zoom, mas para a maioria o próprio Gmeet do Google atende. Então, são ferramentas colaborativas, de fato, né? Se eu estou usando uma planilha do Google Drive ou um documento, né, do Google ali de texto, eu posso comentar o trabalho do outro, perguntar, alterar, e o outro vê as alterações que eu fiz e aceita ou não. Então, isso também é algo que ajuda muito, né? Tem práticas muito interessantes que também considero ferramentas, e elas independem dessas soluções, mas você, por exemplo, marcar uma reunião, né, e ser intencional sobre a pauta daquela reunião e enviar um documento pronto, né, de leitura para as pessoas, para que a conversa seja mais para tirar dúvida, que seja em cima de um item, é muito mais efetivo do que, às vezes, querer usar um conjunto de slides para fazer ali uma venda, que faz parte, mas acho que as pessoas têm essa capacidade hoje de ler, né, documentos, slides, planilhas e discutir previamente de forma assíncrona, para quando entrar numa conversa, entrar para realmente co-construir algo que faça sentido naquele momento ali mais síncrono, digamos assim. Então, essa
prática de enviar documentos para pré-leitura e ter uma pauta definida para os encontros são exemplos, né, de ferramentas que independem da solução tecnológica, mas é mais uma ferramenta como método, como conceito, né, de trabalho, a gente faz um uso bastante intenso, né? Agora, ainda assim, é bem desafiador, né, o volume, né, por conta da dimensão de uma companhia assim, o volume que a gente tem de mensagens, então é algo vivo. Eu sempre tenho que revisitar, né, a forma como eu trabalho a comunicação, a forma como eu trabalho meus ritos, para poder buscar para aquele momento, né, naquele perfil de pessoas, a melhor forma para que a gente possa ser produtivo ao mesmo tempo que a gente mantenha, né, um nível de bem-estar e de saúde mental que mantenha energia, né, alta para a gente poder entregar o que tem que ser entregue. Muito bom. E em termos de tecnologia, você trouxe uma frase muito forte que eu concordo 1000%. Na nossa última reunião, você trouxe que é paradoxal em um mundo no qual a inteligência artificial generativa está tão desenvolvida e a gente utilizando tanto, e as pessoas não aceitarem bem o conceito de trabalho remoto. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco essa sua reflexão sobre por quê, né? Por que que você. Eu sei da minha parte, eu sei do meu lado, por que que eu acho isso até um pouco absurdo, né? Mas eu queria ouvir de você. Sim, perfeito. Eu vejo que há muitos anos atrás, né, cerca de 30 anos atrás, a gente não tinha a internet, né, disponível. E tinha gente que, quando alguém, para responder algo, já achava que era um negócio meio absurdo. Assim, como que a pessoa não sabe? Ela vai procurar né, no Google, ela vai procurar na Wikipedia, né? Existia isso, assim. Com o tempo, todo mundo, a primeira coisa que faz hoje é ir buscar no Google, né, as respostas. E, e isso acontece com várias tecnologias, com várias soluções, e agora a gente está cada vez mais utilizando, né, a inteligência artificial para dar as respostas, né, porque a gente precisa, e um passo além é para fazer trabalhos que podem ser feitos pela gente aí a qualquer instante. Eu vejo que isso é um processo que está aí ainda em construção e em aceitação por muita gente, mas alguns anos atrás, sim, já existiam empresas e pessoas que trabalhavam, né, de forma remota. Então, tem soluções que nós utilizamos hoje, como o navegador Firefox, sistema operacional Android, e várias outras soluções que foram construídas num ambiente é, conhecido como software de código aberto, software livre, onde as pessoas que construíam essas soluções estavam distribuídas de forma remota no mundo. Então, isso é algo já de 20, 30 anos, né, de coisas que nós utilizamos hoje em dia. Com o avanço da tecnologia e da internet, cada vez mais a gente foi tendo essa possibilidade de trabalhar, né, de forma remota distribuída, e várias empresas de tecnologia já mantinham, inclusive, escritórios, né, espalhados ao longo do globo, né, em zonas diferentes, de modo que quando uma pessoa terminava o expediente dela em determinado horário, aqui na América, a outra na Europa dava continuidade ao trabalho, e quando aquela da Europa terminava, a pessoa que estava na Ásia continuava. Então, sim, isso também já é algo que existe há algum tempo. Eu acho que quando vem a pandemia, o que a gente vivencia é a possibilidade de mais pessoas experimentarem essa forma de trabalho mais remota, não presencial. E aí, a verdade é que a gente retorna, vivencia um momento global mais desafiador do ponto de vista macroeconômico. As empresas têm mais dificuldade de acesso a capital, têm mais pressão por resultados financeiros, né? E aí está todo mundo buscando
uma produtividade maior, e muita gente está utilizando o discurso de precisamos voltar para o presencial como se essa fosse a solução para se ganhar produtividade, para se ganhar eficiência. Eu acho que é só uma questão de tempo, né, a gente entender que não é por aí, a gente poder ter mais comparáveis de várias empresas e vários negócios que conseguem performar, sim, muito bem num modelo remoto, não ter evidências de que, né, o presencial é o que vai fazer diferença. E as pessoas, né, que sabem utilizar, por exemplo, inteligência artificial, que é algo desafiador, que vão ser as pessoas que vão ser mais valorizadas no decorrer do tempo, elas vão ser cada vez mais raras. E no final, essas pessoas, elas que vão ditar o que aceitam ou não, né, no meio de trabalho, e muitas delas, acredito eu, né, vão potencialmente se colocar de forma a dizer assim, eu tenho essa capacidade, a minha capacidade é uma capacidade menos comum, mas para que eu trabalhe para você, né, eu tenho uma condição, e essa condição é eu poder trabalhar aqui da minha casa, aqui de uma outra cidade, onde não é onde você tá lotado. Então, eu acho que é um movimento, né, onde a gente oscila entre aderir, depois negar, ser resistente, e aí, com o convívio, vai se entendendo mais, né, as vantagens dessas tecnologias, e o trabalho remoto também eu coloco nesse mesmo grupo, né, de transformações, e a gente vai cada vez mais tratando esse trabalho remoto com a mesma naturalidade que a gente hoje trata um telefone celular, o acesso à internet, cada vez mais inteligência artificial, né, e essas formas de trabalhar que não dependem da presença física das pessoas para poder gerar resultado. Excelente. E chegando já no nosso final do RemotaCast, eu tenho últimas 2 perguntas para te fazer. A primeira delas é: quem é o Anderson no remoto? Como é que é a sua vida remota? Boa, excelente pergunta. Bem, eu felizmente também tenho o privilégio, e isso eu acho que é um dos desafios, né, de ter um espaço para mim dedicado totalmente ao trabalho, né, um escritório. E o escritório remoto em casa é aquilo que você trata com muito carinho, né? E sempre quer ter algum elemento ali que deixe você mais confortável, com os recursos para poder manter a sua produtividade. Então, acho que o primeiro ponto é ter esse ambiente, ser um ambiente que você zela para que seja um ambiente confortável. Acho que tem a questão das rotinas, então tem as minhas rotinas de família, né? E busco respeitar elas, e com as crianças aqui em casa também ter os combinados. De vez em quando alguém vem, passa um bilhetinho embaixo da porta, bate o vidro, mas também é um combinado com as pessoas que eu trabalho, que é assim, ó, o Anderson pleno é esse que também é pai, né? Então vai aparecer criança com alguma necessidade em algum momento. Acho que isso é outra coisa que a gente foi aprendendo com essa questão do trabalho remoto, a nos respeitar enquanto seres humanos mais íntegros, né? E, e assim, eu acho que tem que ter, né, seus mecanismos de quebrar gelo. Então, eu já apareci em reuniões com máscara, com fantasia, com balões, coisas que a gente precisa, às vezes, criar ali para a turma também entender que não precisa estar o tempo inteiro naquela seriedade e eventual até frieza que esse tipo de trabalho pode transmitir em um momento ou outro. E última pergunta: qual é escolhe um mito do trabalho remoto que você gostaria de enterrar de uma vez por todas. Assim, eu acho que para mim o principal mito do trabalho remoto está relacionado com a criatividade, né? Acho que existe uma ideia equivocada de que as pessoas para criarem, né, elas precisam estar presencialmente juntas, né? Precisam estar numa sala e rabiscando. Eu acho que tem o seu valor, mas eu felizmente já vivenciei em vários momentos diferentes da vida, e aqui na Estônia isso também tem acontecido com alguma recorrência, momentos das pessoas, inclusive por poder, né, estar num ambiente
onde conseguem se concentrar, né, e ter um pouco mais de foco, ter insights e ter ideias criativas maravilhosas para soluções de problema, né? E é muito fácil, assim, quando eu tenho alguma solução dessa, eu passo a mão no telefone e ligo para 2, 3 pessoas para fazer uma validação, para co-construir algo em conjunto, chamo uma call. Então, eu acho que é um mito grande, assim, a ser, pelo menos, provocado, né? A gente deveria se provocar a testar e a criatividade de forma remota distribuída. Legal, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa fantástica. Acho não, tenho certeza que vamos levar conteúdos incríveis aqui para o nosso público sobre um profissional experiente em tecnologia, gestão de pessoas e que passou por empresas incríveis e agora está na Stone, que é realmente uma grande líder de mercado e está puxando aí à frente com o tema do trabalho remoto. Super obrigada mais uma vez. Obrigado. Valeu. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio.